Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, por tua bondade, obrigado pela palavra, Senhor Deus, que estará sendo ministrada nessa noite, Pai. Obrigado por corações abertos, Senhor Deus, para receber a tua palavra com mansidão, Pai. E que possamos, Pai amado, compreender pelo Espírito, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem no teu coração, Pai amado, para o nosso coração. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te adorar nessa noite. Em nome de Jesus, pelo nome precioso que é o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Nação santa. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Aleluia. Nós estamos nas quintas Rema. Aleluia. Então vamos ter aqui nas quintas-feiras, amém, algumas mensagens das matérias que damos no Rema Brasil, amém. Então você vai crescer bastante, você vai ser bastante alimentado, amém. E eu tenho certeza que você não vai ficar da mesma forma, mas o desejo de aprender, o desejo de querer fazer o Rema para aqueles que não fizeram, de se inscrever, de se matricular, amém, que seja gerado no teu coração. Amém. Antes de mais nada, nós queremos passar um vídeo, amém, a respeito do Rema, e em seguida nós vamos falar um pouco. Amém? Então você viu aí esse vídeo para te motivar, para te inspirar a se inscrever, amém? O Rema é um centro de treinamento bíblico, de ensino da palavra. Quem fez o Rema aqui tem aquela famosa frase, né? O Rema mudou a minha vida, amém? E da mesma forma como o Rema mudou a minha vida, também vai mudar a sua vida para aqueles que ainda não fizeram, amém? Então eu te motivo, te inspiro, eu quero te chacoalhar mesmo nessa noite, amém? Você vai receber um pouquinho, é apenas uma manteiguinha na venta do gato, só para ficar só com desejo de querer mais e mais, amém? Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, amém? O Rema é um centro de treinamento bíblico, ele é interdenominacional, amém? Então pessoas evangélicas, pessoas já nascidas de novo, pode fazer o Rema e vai ter um crescimento, vai aprender mais um pouco da palavra, amém? Então, você está animado? Amém. Quer dizer que nesse ano nós temos também recorde aqui na igreja de pessoas que vão fazer o Rema, amém? Já tem no mínimo 9, pelo que eu sei, mas burburinhos aí dizem que tem mais, amém? Então, glória a Deus por isso, e eu tenho certeza que mais e mais pessoas vão fazer a matrícula, vai fazer a inscrição, amém? E se você está pensando, não vou fazer por causa de dinheiro, amém? Então coloca no teu coração primeiro o desejo de fazer. Não coloca um empecilho ou um problema na frente. Coloca a tua vontade, o desejo de fazer, que eu tenho certeza, vai chegar. Amém? Aleluia. Nós estamos aqui com o ministro Gabriel Stephenson e a sua esposa Lisângela. Vocês podem ficar de pé? Você pode dar uma salva de palmas para eles? Aleluia. Então, Gabriel é que vai ministrar aqui nessa noite. Gabriel é formado no Rema, amém, ministro licenciado. Ele congrega na igreja do pastor Técio, lá em Santo Amaro, amém, professor de história, amém. Então, homem muito conceituado, cheio de sabedoria. Então, amados, suga dessa unção, amém. Puxa mesmo da unção, que ele disse que quer transmitir aquilo que está no coração de Deus, amém. E Deus colocou no coração dele. Então quero chamar já o Gabriel aqui para ministrar a palavra. Amém. Então diga assim, Gabriel, fique livre. Agora diga assim, flua. Aleluia. Glória a Deus, o pastor disse que é até a meia-noite hoje. Obrigado, louvor. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? É um prazer estar aqui com vocês nessa noite.
E ainda mais abrindo esse momento, né? São 4 quintas-feiras, né? Então essa é a primeira quinta-feira, a quinta rema, né? E nós vamos falar um pouco hoje sobre a aliança de sangue, como você já deve saber com certeza, não é verdade? Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Números, capítulo 24, verso 17. Números 24, 17. Vou estar lendo na versão NVI. Está escrito assim: eu o vejo, mas não agora. Eu estou escutando papel ainda, né? Chegaram lá? Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Até aí. Pegue sua Bíblia e diga assim: essa é a minha Bíblia. Sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Agora diga assim: nessa noite, serei ensinado pela palavra de Deus. E corajosamente eu declaro que a minha mente está alerta, e o meu coração está receptivo. Para fechar agora, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nessa noite eu estava batendo a cabeça pensando o que é que eu vou falar a respeito de aliança de sangue, porque são tantas coisas. Quem já fez o rema aqui? Então pronto, então vocês são prova que de fato são muitas informações, é muito conhecimento, muitas verdades nessa matéria, assim como em todas as outras. Então não é uma tarefa muito fácil, né? Hoje eu pensei, vamos fazer o seguinte, um panorama a respeito dessas 8 alianças. Eu não vou falar a respeito de todas elas em detalhes, tá certo? Porque, como você acabou de ouvir, são 8. E cada uma das 8 tem bastante coisa para a gente aprender. Eu vou fazer um panorama, começando da primeira, até nós chegarmos em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa, quem já fez o rema deve ter ouvido isso, já sabe disso. Que a matéria aliança de sangue não é uma matéria que fala do sangue em si. Mas fala da aliança. E que a maior parte destas alianças foram, né, estabelecidas por meio do derramamento de sangue. Amém? Então, por isso que tem esse nome, aliança de sangue. Esse texto que eu li, irmãos, é uma profecia, na verdade, de um homem ímpio. De um homem que nem de Israel ele era. Balaão. Um homem que foi contratado pelos inimigos de Israel para amaldiçoar Israel, mas ele não conseguia, ele só podia abençoar. E Deus deu visão do tempo do fim, não somente para Israel, não somente para a igreja, mas também para gentios. Você já ouviu falar que Nabucodonosor teve sonhos a respeito do fim? Ele não era igreja, ele nem existia igreja na época, né? E ele também não era de Israel. Balaão, ele foi um desses homens gentis, que gentil não é a pessoa gentil não, sabe? É aquele que não é de Israel. Foi um desses homens que recebeu uma revelação a respeito do fim. Neste caso, a respeito da vinda do Senhor Jesus. Amém? Mas por que foi necessário que o Senhor Jesus viesse e estabelecesse esta nova aliança por meio do seu próprio sangue? Aí eu quero voltar com você lá na primeira aliança. Aquela que nós chamamos de aliança edênica. Edênica que vem de Éden. E você conhece mais a respeito dessa aliança se você ler o capítulo 1, o capítulo 2 e também o capítulo 3 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ali no capítulo 1, você tem a maravilhosa criação do mundo. Deus em 6 dias, estabelecendo todas as coisas, firmando cada coisa no seu lugar, cada coisa com um propósito, para no final do capítulo 1, no último versículo, ele dizer que viu tudo o que ele fez e era tudo muito bom. Desde a criação da luz até a criação do homem, tudo era muito bom. Era perfeito, não havia pecado, não havia dor,
não havia separação, não havia desunião, não havia doenças. Não havia, irmãos, toda essa sorte de mal que nós vemos no mundo hoje. A aliança edênica era o seguinte, veja, não teve sangue ali. A aliança edênica, a primeira aliança, não teve necessidade de derramamento de sangue, ok? Porque ela foi estabelecida em um momento que tudo era perfeito. Não havia necessidade de derramamento de sangue. Essa aliança consistia no seguinte: se Adão e Eva permanecessem obedientes, permanecessem adorando, louvando, servindo ao Senhor, eles permaneceriam também no Éden, naquele estado de perfeição. Mas havia uma lei. Veja, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: quando você escutar lei, não pense apenas na lei de Moisés. Porque Moisés, de fato, recebeu uma lei de Deus num tempo específico e passou para o povo de Israel. Mas, irmãos, há outras leis antes de Moisés e até depois de Moisés. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala: fiz-me de tudo para ganhar alguns. E aí ele vai destrinchando algumas coisas. E uma das coisas que ele fala é: fiz-me como se não estivesse debaixo da lei, mas na verdade tendo lei para com Cristo, para ganhar aqueles que estão sem lei. Mas veja o que Paulo diz: eu tenho uma lei com Cristo. Quando Jesus ele ressuscita, você vê lá no capítulo 1 de Atos, verso 3, 2 e 3, que Jesus ele ensinava a respeito de si, ensinava as Escrituras, mostrando na Escritura tudo que falava a respeito dele para os apóstolos e também dando a eles mandamentos. O que é mandamentos? É mandar, é lei, é preceito, é regra. É algo que não foi sugerido. Jesus ele disse: tem que ser feito. Amém? Então lá no Éden tinha uma lei. Qual era a lei? Não coma dessa árvore. Era a única lei, irmão. Ele poderia literalmente comer de todas as frutas. Agora o que é interessante é que, além dessa árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, além dela havia uma outra árvore que era a da vida. Qual era a única proibida? A do conhecimento do bem e do mal. A da vida estava liberada, mas ele preferiu a proibida. Ele podia ter comido da árvore da vida, porque Deus não disse que não podia. Ela já estava lá, mas ele não quis. Ele preferiu a desobediência. Quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, irmãos, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, lá no capítulo 2, a árvore proibida, a do conhecimento do bem e do mal, estava no meio do jardim. Certo? Se ela era proibida, você concorda comigo que a gente não deveria nem chegar perto de coisa proibida? Coisas erradas nós não deveríamos nem chegar perto, não é verdade? Se Eva não tivesse nem chegado perto dessa árvore, ela não tinha visto que era bonita. Ela não tinha visto que era formosa. Ela não tinha visto, entendido que era boa para adquirir conhecimento. Ela não teria conhecido aquela mardita daquela serpente. Ela não tinha ouvido a cobra se tivesse ficado longe. Isso aqui é um ensinamento para a gente. Ah, não, mas pecado é isso aqui, ó. Eu vou ficar bem pertinho. Mas pecado é só isso aqui, ó. Eu vou ficar aqui perto. Se você não ficar perto, eu garanto a você que grandes serão as chances de você não pecar. Mas se você ficar perto, grandes são as chances de pecar. E Eva ouviu a serpente. Ela foi ludibriada pela serpente. Ela comeu do fruto proibido. E é interessante porque o texto diz que assim que ela come, ela dá para o seu marido, Adão. Se você for ver na versão King James, talvez a atualizada esteja mais claro isso, você vai ver que Adão estava bem próximo de Eva. Basicamente, Adão viu tudo. Mas ele não impediu a esposa. Ele podia ter dado um tapa, né? Sai daí, moleque, tá fazendo o que aí? Larga essa maçã. Maçã não, né? Misericórdia. Larga esse fruto aí. É o costume, né? A gente escuta tanto maçã, mas a Bíblia não fala que é maçã, não, tá? Larga isso aí. Não, ele ficou vendo. Se ela não morreu, como? Porque aquele que comer, certamente morrerá. Aquele que comer, certamente morrerá. Eva não morreu, eu vou comer, ué. Ele pegou e comeu.
E quando ele comeu, a morte entrou no mundo. Quando a morte entrou no mundo, aquela primeira aliança se acabou, irmãos. E havia agora a necessidade de uma segunda aliança, uma nova, que foi estabelecida ali mesmo, no capítulo 3. Essa aliança ela foi necessária, essa segunda, que é uma aliança adâmica. A primeira é edênica, Éden. Adâmica, a segunda com Adão, o próprio homem, a própria pessoa, Adão. Essa segunda foi necessária para que o homem não se perdesse, de uma vez por todas. Porque ele já estava perdido. Ele já estava longe de Deus. Ele já estava separado de Deus. Ele já havia morrido espiritualmente no momento que ele desobedeceu. Mas para que ele não desandasse de vez e acabasse com tudo, para que o plano de Deus para a humanidade não se acabasse naquele instante, Deus decidiu, vou fazer uma nova aliança. E aí no capítulo 3, no versículo 15, há uma promessa. Deus, ele olha para Adão, ele olha para Eva, ele olha para a serpente, e você sabe que ele fala uma coisa para cada um, não é verdade? Para a serpente e para a mulher ele diz assim: a tua semente, mulher, vai ser inimiga da semente da serpente, e vice-versa. A semente da mulher vai pisar a tua cabeça, serpente, e você vai ferir ou morder o calcanhar desta semente que virá desta mulher. Essa foi a primeira profecia a respeito de Jesus. A primeira profecia. O que é essa questão de morder o calcanhar? Você já ouviu falar que Jacó significa o quê? Enganador, né? Trapaceiro. Mas Jacó, que vem de Yaakov, em hebraico, não é originalmente trapaceiro. Mas é alguém que vai no mesmo caminho atrás de você. E por que ele recebeu esse nome? Porque quando ele nasceu com a mãozinha agarrada no calcanhar do seu irmão. Você acha mesmo que o pai dele ia batizar ele de trapaceiro por causa disso? Não, o significado original era aquele que vem após, aquele que vem logo atrás, vem no mesmo caminho, no mesmo encalço. Então o diabo, a serpente, estaria no encalço de Jesus. Ia morder o seu calcanhar, iria lhe causar um ferimento, destruir ou tentar destruir. Mas ele pisou a cabeça da serpente. Aleluia, isso já estava determinado. Isso já estava profetizado, já estava declarado. E o diabo é tão besta, que mesmo assim ele foi tentar ver se dava certo. Mas a cabeça dele foi esmagada. Aleluia. Direitinho como Deus profetizou. Ali, irmãos, nós temos a primeira aliança estabelecida por sangue. Porque a Bíblia fala que Adão e Eva, pela vergonha que sentiam, fizeram roupas de pano, de folha para si. Não é assim? Então, eles se cobriram com folhas que eles saíram pegando lá no jardim. Mas Deus disse, vocês precisam de uma roupa melhor. E essa roupa vocês não são capazes de fazer. Eu preciso fazer essa roupa para vocês. E ali ele concede roupas de pele de animal. A roupa que eu tenho para vocês é superior, é melhor. Ela não traz vergonha. Ela vai ser perfeita, ela vai ser na medida, vai ser certinho para cobrir a sua vergonha, para cobrir o seu erro, para cobrir o seu engano, o seu pecado, vai ser perfeito. Aleluia. E sabe, eles receberam roupas de pele, nós vamos receber roupas de linho fino, branco, reluzente, uma coisa maravilhosa, chega lá e brilhar, assim, coisa maravilhosa, a gente vai receber isso aí. Tão branco como você nunca viu na sua vida. Mais alvo que a neve. Uma roupa perfeita. Mas essa roupa perfeita foi pré-anunciada lá atrás. Com Adão e Eva. E se era pele de animal é porque teve derramamento de sangue. Então por isso que eu disse a você. Foi a primeira aliança, de fato, com um derramamento de sangue naquele momento. A gente não sabe que animal é esse. Algumas pessoas sugerem que pode ter sido um cordeiro. A Bíblia não fala necessariamente que foi um cordeiro. Amém? Mas o que interessa é o ato, é o significado daquilo que Deus fez e a promessa que Deus fez. A aliança que ele estabeleceu. Isso é que de fato importa. Amém? Aleluia. Então o que acontece? Deus promete uma semente vinda de uma mulher. Só que quando você vai lendo o livro de Gênesis, capítulo 4,
capítulo 5, você vê que eles viviam séculos e séculos, correto? Quando você chega no capítulo 6, os homens já eram tão maus, tão perversos, que Deus disse que o fedor do pecado deles chegava até o céu. E ele não poderia mais suportar aquilo. E ele ainda declara com todas as letras: o meu espírito não pode mais contender com eles. E aí você conhece a história do dilúvio que vem a partir desse capítulo. Deus ele pré-anuncia o dilúvio, depois o dilúvio vem. E lá no capítulo 9 a gente vê, de fato, as águas baixando e o dilúvio chegando ao seu fim. Mas olha só que interessante. Por que Deus julgou o mundo com o dilúvio? Eu acabei de dizer, aqueles homens, aquelas mulheres viviam séculos. Quem aqui pula a genealogia quando lê a Bíblia? Seja sincero. Quem pula? Olha aí, só 2 pessoas. A gente tem que fazer um gabinete, para as pessoas entenderem que mentira é pecado. Irmão, eu já pulei tanta genealogia, eu sei que tu também já pulasse. Não tem problema não, se preocupe não. Mas lá na genealogia, se você for um pouquinho curioso, você vai ver que aqueles homens, a maioria deles conviveram uns com os outros, desde Adão até Noé. Na verdade, quando Adão morreu, Matusalém era um jovem. E quem é Matusalém? É o avô de Noé. Perceba que até Matusalém, todo mundo conheceu Adão. O que significa que na época de Noé, quem estava vivo, o próprio Noé não conheceu no caso, mas quem estava vivo ou conheceu ele, Adão, ou conheceu alguém que conheceu. Eles ouviram a história de Adão. Eles ouviram a respeito do pecado original. Eles sabiam qual era o sacrifício perfeito, aquele de Abel, não era o do Caim. Eles sabiam o que deveriam fazer, e eles fizeram o contrário. Mas mesmo assim, se você contar quantas gerações passaram, quantos anos, séculos passaram, foram quase 2000 anos, irmãos, mais de 1600 anos até vir o dilúvio. Deus ele é muito benevolente. Ele é muito, extremamente paciente, irmãos. Ele deu tempo, ele sempre dá tempo ao arrependimento. Mas os homens se corromperam de tal maneira que só Noé foi chamado justo. A mulher dele não foi chamada de justa. Os filhos deles não foram chamados de justos. As noras não foram chamadas de justas. A única pessoa exclusivamente chamada de justa, no capítulo 6 de Gênesis, foi Noé. Por isso só a família dele foi salva. Agora é interessante, né? Deus havia feito uma promessa de uma semente. Mas veio o dilúvio. A promessa não era para salvação? Por que veio o dilúvio? É uma pergunta que a gente pode fazer. Mas Deus ele respondeu a Noé: enquanto houver dia, enquanto houver noite, não vai deixar de ter semente nem sementeira. Eu prometi uma semente, essa semente vai vir. Eu prometi uma semente, ela vai vir. Só aguarde. Noé, então, vai fazer uma aliança com Deus, em nome de toda a humanidade. Noé é o segundo Adão. Não é Jesus. Jesus é chamado de último Adão. Primeiro Adão é Adão mesmo. Mas ele é o segundo Adão, entre aspas. Por quê? Porque ele é o novo pai da humanidade. Todos nós viemos de Adão e Eva. Mas a partir do dilúvio, o único que deu continuidade foi Noé. Então nós também, todos viemos de Noé. Ele é o nosso grande patriarca também, depois de Adão. E Deus faz uma aliança com ele. Ele derrama o sangue de alguns animais. Deus ele dá algumas leis, alguns preceitos para Noé. E ele coloca um sinal no céu. Porque as alianças requerem um sinal. E esse sinal precisa ser visível. No caso dessa aliança, Deus prometeu: não haverá mais dilúvio em toda a terra, que encha toda a terra para destruí-la. E eu vou colocar um arco-íris no céu, um arco no céu. E toda vez que chove, irmãos, ou vem uma garoazinha, dependendo da localidade onde você esteja, você consegue ver ali o arco-íris. Até hoje, o sinal de Deus, que a terra não seria novamente destruída, está lá. Amém? O arco-íris é nosso, não é de grupo LGBT não. O arco-íris é da igreja. O arco-íris é do povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, passam-se as gerações.
Passam-se as gerações. Deus primeiro encontra um homem justo. Agora ele precisa encontrar um segundo homem. Esse segundo homem, ele não pode ser apenas justo. Ele tem que ser muito mais do que justo. Ele tem que ser capaz, ele tem que ter a coragem, a fé, de ir até a última consequência. E com esse homem, eu vou estabelecer uma aliança, que vai culminar na aliança em Cristo. Esse homem foi Abraão. Um homem de origem pagã, que veio de um lugar que posteriormente ficou chamado de Ur dos Caldeus. Ele sai de lá por causa de uma ideia do seu pai. O seu pai diz a ele, lá no capítulo 11 de Gênesis, olha, vamos para Canaã. Noé vai. No meio do caminho, o seu pai morre. E ele fica no meio do caminho mesmo. Ele não segue caminho para Canaã. É necessário que Deus fale com Abraão nesse momento. E já no capítulo 12, e diga, continua, sai de onde tu está para uma terra que eu vou te mostrar. E que terra era essa? Canaã. Só que ele já estava indo para lá. Deus já estava movendo as águas. Deus já estava abrindo os caminhos. Deus já estava guiando Abraão, mas ele parou. E porque ele parou no meio do caminho por causa da morte do pai, Deus teve que dizer, sai da tua terra, dessa terra em que você está. Sai do meio da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aleluia. Ele já estava indo para lá, só que ele não sabia que era plano de Deus, que ele chegasse lá. Mas sabe, na sua caminhada, naqueles anos que ele passou com Deus, Abraão era um homem já de idade muito avançada, a sua esposa Sara também, de muita idade avançada também, e ela ainda por cima era estéril. Então, portanto, ela não tinha filhos. Abraão não tinha filhos com ela. Teve Ismael, mas Ismael é outra história. Eles, o casal, não tinha filho. E Deus prometeu um filho. E esse filho veio. Quando Abraão tinha quantos anos? 100. E Sara, 90. Aleluia. Há esperança para você, jovem. Há esperança. Você não vai morrer solteiro. Fique tranquilo. Vai aparecer o seu Isaac. Vai aparecer a sua Rebeca. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai chegar, não se preocupe não. Aleluia, se você está esperando o filho, Abraão teve com 100. Vai chegar o seu filho, vai chegar a sua ninhada. Aleluia. E sabe, quando Isaac veio, e ele se tornou um pequeno adolescente ali no início da sua adolescência, Deus disse, me dá de volta. Sacrifica ele a mim. Eu quero a vida dele. Eu te dei, eu quero de volta. Qual foi a posição de Abraão? Ele questionou? Em momento nenhum você vai ver ele questionar. Ele tentou fugir, esconder Isaac? Em momento nenhum ele tentou fazer isso. Né? Mas pensa num negócio besta, né? A pessoa querer se esconder de Deus. Não dá. Não dá para fazer isso. E Abraão não pensou em fazer isso. Ele literalmente entregou o seu filho. Ele pegou o menino, pegou um servo, pegou a lenha, pegou a faca, tudo, subiram. O menino perguntou, subiram até o monte, né? O menino perguntou, cadê o cordeiro? Está faltando o cordeiro, papai. Qual foi a resposta de Abraão? O Senhor proverá para si. O Senhor proverá para si. O livro de Hebreus conta que Abraão acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Então ele sabia que mesmo que chegasse ao fato do sacrifício mesmo, Deus ainda restituiria ele. Por quê? Porque Deus prometeu. E aquilo que Deus ele nos promete, ele nos entrega, ele não tem interesse em estar destruindo, em estar tomando de volta. Nós podemos perder. Deus pode dizer não, para nos salvar, para nos preservar de algumas coisas. Mas se eu estou pronto, e se Deus quer me abençoar, e Ele me dá, para que depois do nada, Ele vai querer tomar? Não faz sentido. Então Abraão entendeu que tinha alguma coisa por trás disso daí, só que ele não sabia o que era. Eu vou dar o menino. Não falou nem para a mãe, porque também, né, se falasse, ele amarra o menino, bota o menino sobre a pedra, venda o menino. O que é mais interessante, Isaac não corre, Isaac não se esconde,
Isaac não grita. Isaac não entra num debate teológico com Abraão. Ele só aceita que o seu pai, de fato, ouviu a voz de Deus. E tudo aquilo que Deus requer de nós vai ser para o nosso bem, de alguma maneira. Então ele simplesmente aceita. Irmão, Abraão já estava decidido. No ato, quando ele ia sacrificar o menino, aparece o anjo. Pera aí, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que você teme a Deus. Agora levanta os olhos, olha para o lado. Quando ele olha, tem um carneiro, ou seja, adulto, um animal adulto com chifres e os chifres presos nos galhos. Esse é o sacrifício. Eu fico pensando, irmãos, que nesse momento foi uma troca. Tu me dá o teu filho, eu te dou o meu. Tu me dá o teu filho, Abraão, eu dou o meu. Porque você não negou o seu filho, eu não nego o meu. Aleluia. Aleluia. Deus precisava de alguém capaz de entregar o seu próprio filho. E ele encontrou Abraão. Glória a Deus. E sabe, Deus ele faz uma aliança com Abraão. Ele muda o nome dele, né? Porque antes era Abrão, virou Abraão. Era Sarai, virou Sara. Disse, você vai ser pai de multidões. Pai de nações. Agora o que é interessante, a Bíblia fala que ele abençoou Abraão e a sua descendência ou descendente. Paulo ele fala isso lá em Gálatas. Ele não falou descendentes, mas descendente, como se referindo a um só, Jesus Cristo. Paulo ele argumenta isso lá no livro de Gálatas. Deus já estava pré-anunciando o evangelho para Abraão, a respeito do cordeiro que substitui o ser humano. Um filho por todos os filhos. Aleluia. Você é filho de alguém? Até Adão era filho de Deus, irmão. Se você for ver a genealogia de Jesus no livro de Lucas, o último nome lá é Deus. Antes dele é Adão. Fulano, filho de Beltrano, filho de Cicraninho, papapá, papapá, chega em Adão. Adão, filho de Deus. Um filho para resgatar todos os filhos. Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe, demorou um bocadinho ainda, né? Demorou um pouco para Jesus chegar. Ainda houve outras alianças. Houve uma aliança da posse da terra, que é a aliança ali para tomar Canaã, onde Deus ele garante que Israel tomaria Canaã e habitaria naquela terra. E olha só, eles foram espalhados lá atrás, milênios atrás, mas voltaram, estão lá de novo. Por quê? Porque aquela terra é deles. Não é 100% do jeito que era antes, a questão da dominação, da geografia do país, mas eles estão lá de novo, Israel está lá. Porque Deus deu a eles, não pertence aos árabes. Não pertence, pertence ao povo de Israel. E Deus devolveu a eles. E depois vai vir a aliança com Davi. Lá no Salmo 89, deixa eu ler lá com vocês. Salmos 89, verso 3. Diz assim: tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido, eu jurei ao meu servo Davi. O quê? Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Aleluia. O seu trono vai durar para sempre, Davi. Nunca deixará de haver descendente no seu trono. Aí veio Salomão, veio Roboão, veio todos os outros ãos e inhos e veio todo mundo. Só que chegou um momento em que não havia mais ninguém no trono. Isso aqui foi uma aliança que Deus fez com Davi. É uma das 8 alianças, a aliança davídica. Haverá um descendente seu que se sentará no trono para sempre. Para sempre. Não é Salomão. Não é Salomão. Ele vai vir. Quando ele vier e quando ele sentar, ninguém tira mais. Aleluia. E sabe, irmãos, quando Jesus ele nasce, os seus ancestrais não estão mais no trono de Davi. O trono de Davi não existe mais.
Israel está dominada pelo Império Romano. Havia, inclusive, na Judéia, um homem chamado Herodes, ou Rei Herodes. E sabe como ele era chamado? O Rei dos Judeus, porque ele dominava a região da Judéia. Mas ele não era judeu, certo? Ele era um homem pagão, ele era um gentio, um ímpio de Roma. Irmãos, não é interessante? O imperador, que não é o rei Herodes, o imperador Augustus, na época em que Jesus nasceu, o seu nascimento, ele foi dito pelos filósofos, pelos poetas romanos, que era um evangelho ao mundo. O que significa evangelho? Boas novas. Quando ele nasceu, diz a história, diz os contos, né, que veio uma estrela, que foi um cometa, estava chovendo, tempestade, aquele negócio todo assim, bem dramático, na noite que ele nasceu. E aí diz, essa é uma criança especial. Os romanos acreditavam que o imperador Augustus era uma criança especial. Inclusive, você sabe que tinha dracmas, né, denários, essas moedas antigas, correto? Uma moeda especial com o rosto de Augustus, no verso tinha uma estrela. Você lembra da profecia que a gente leu no começo? Haverá uma estrela que anunciará alguém que está longe, alguém que está vindo, mas ele vai chegar. E ele tem um trono, ele tem um cetro, melhor dizendo. Só que ele não vinha de Roma, ele tinha que vir de Jacó. Mas os gentios achavam que era Augustus. Mas quando Jesus nasce, ele vai nascer, claro, anos depois, muito tempo depois do nascimento de Augustus. Irmãos, houve uma estrela no nascimento dele. Uma estrela que foi profetizada por Balaão e que guiou quem? Gentios. Sábios vindos do Oriente. Homens ímpios, homens que não eram da aliança. Deus conduziu estes homens até Jesus em Belém para adorar o Messias que acabou de nascer. Aleluia. Só que antes deles chegarem, também teve pastores judeus que foram conduzidos por anjos até a manjedoura. Eles não adoraram juntos, foi em momentos separados. Os judeus chegaram primeiro, Jesus era recém-nascido. Um tempo depois chegaram os sábios, mas Jesus ainda era pequeno, certo? Era um bebê ainda. Judeus e gentios. O povo da aliança e o povo que não era da aliança, guiado pelo mesmo Deus, para adorar o mesmo Salvador. Por quê? Porque a semente foi prometida para Adão e Eva. E lá naquela época, toda a humanidade era duas pessoas. Não tinha judeu e gentio. Não tinha separação de povos. A promessa foi para todas as pessoas. Aleluia. E sabe de uma coisa? Isso aí já pré-anunciava aquilo que nós vivemos hoje. Em Cristo já não há mais distinção entre judeu e grego, entre servo e livre, entre homem e mulher. Todos nós temos o mesmo valor em Cristo Jesus. De todos, Deus fez um povo só. Aleluia. Glória a Deus. E irmãos, quando Jesus nasce, e ele vai ser circuncidado ao 8º dia, tem um homem chamado Simeão, ele está servindo no templo, e ele estava orando a Deus, não me deixe partir sem ver a tua salvação. Daqui a pouco chega Maria, com um bebê, totalmente passado despercebido por todo mundo. Ninguém sabia quem era aquele bebê. Maria, José, pessoas como qualquer outra pessoa que a gente está vendo aqui. Mas quando Simeão pegou aquele bebê no braço, ele disse, Senhor, agora eu posso ir. Porque agora os meus olhos viram a sua salvação. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, esse menino ele vai crescendo. A Bíblia diz que Cristo ele cresceu, no capítulo 2 de Lucas, em estatura, em conhecimento e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Ele foi crescendo. O livro de Hebreus fala que ele aprendeu a obediência. Mas quando chegou o tempo determinado, ele foi até o Rio Jordão,
onde o seu primo, João Batista, estava batizando pessoas para arrependimento dos pecados. Ele precisava se arrepender de algum pecado? Não, porque Jesus nunca pecou. Nunca, jamais pecou. Mas quando ele chega até João Batista o vê de longe e fala para os seus discípulos: olha ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que Abraão viu preso e que pegou para sacrificar no lugar do seu filho. A semente prometida a Adão e Eva lá no jardim. Este é aquele que vai tirar o pecado do mundo, aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. E ele chega para ser batizado e João Batista diz: espera aí, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos teus pés. Você vem até mim, eu é que preciso ir até você para ser batizado. E Jesus diz: por agora, basta que seja feito assim. E quando ele é batizado, irmãos, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, ou seja, forma visível de pomba. E uma voz do céu anuncia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu prometi o filho e eu estou entregando o filho. O Pai, o Espírito Santo e o Filho, numa cena só do batismo de Jesus. Aleluia. E o que é que acontece com Jesus logo em seguida? Ele pega uma espada, né? Ele sobe num cavalo, ele vai guerrear com Roma. Ele vai para o deserto, passar 40 dias sendo tentado por Satanás. Isso você encontra em Mateus 4 e em Lucas capítulo 4. E lá está com todas as letras, pode ler depois se você quiser no versículo 1. Ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo com essa finalidade de ser tentado. Porque ele precisava passar por isso. O homem perdeu para o diabo lá no jardim. Mas o Filho do Homem venceu o diabo no terreno dele, que é o deserto. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas para o judeu o deserto, figurativamente, é meio que o terreno do diabo. Eles usam a figura do deserto para dizer que é o reino do diabo. Ou pelo menos usavam naquela época. Jesus foi lá e venceu o diabo. Agora o que é interessante, o diabo sabia quem ele era. Algumas pessoas ficam: será que ele sabia? Será que ele não sabia? Sabia. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele está desafiando Jesus na sua identidade. Tu é o Filho? Então transforma. Jesus não transforma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que está escrito. Está certo. Então vamos para o topo do templo. Pula daqui. Já que tu citou a Escritura, também está escrito aos teus anjos dar a ordem para que te proteja. Pula daqui. Satanás tentou Jesus novamente em relação ao seu relacionamento com a palavra. Você sabe que Jesus é a palavra. Amém? Ele é o verbo que se fez carne. E Jesus diz: está escrito isso aí mesmo, capeta. Mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra não entra em contradição com palavra. Palavra interpreta a palavra. Aleluia. Não se coloque em posição de risco de uma maneira tola, achando que Deus é obrigado a te abençoar e te proteger. Não é não, viu? Se pular, vai morrer. Agora, se ele disser para pular, aí tu pula, irmão. Tu vai até de braço aberto. Porque foi ele que disse. Mas não sendo ele, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar ao Senhor teu Deus de acordo com esse contexto? É você pegar uma promessa da Bíblia, se colocar em uma posição que Deus não te colocou e dizer: o Senhor é obrigado a me dar agora. Só não, agora pronto. Quem é o Pai aqui? Eu ou tu? Quem é o Senhor? Eu ou tu? Quem é o Criador? Eu ou tu? Mas se Deus ele dá o comando, irmãos, até o mar abre. Você anda por cima das águas, leão jejua, fogo perde o poder, não importa. Mas agir com prudência, agir na ordem, na direção de Deus. Por fim, Satanás vai tentar no propósito de Jesus. Eu sei que você veio para resgatar os reinos, só que eles foram dados a mim. Se você se ajoelhar,
e me adorar, eu te dou, porque a mim foi dado. Quando foi dado? Quando Adão e Eva pecaram, danificando assim o seu domínio sobre a terra. O diabo, ele se tornou o Deus desse século, de acordo com o apóstolo Paulo. Ou seja, ele está lá influenciando governos. Ele está sentado em tronos. Ele está sentado em cadeiras presidenciais. Ele está sentado em cadeiras de primeiros ministros. Ele está por trás de muitos governos por aí. E de muitas pessoas simples por aí também. Porque exercendo o quê? A sua influência, exercendo o seu poderio. Aí Jesus olha para ele e diz o quê? Rapaz, está escrito, só ao Senhor adorarás, só ao teu Deus prestarás culto. Eu não preciso te adorar. Jesus vence Satanás aqui, nesse momento. E a Bíblia fala que ele se ausenta de Jesus, o diabo se ausenta de Jesus até um tempo oportuno. Ou seja, o diabo vai reaparecer na história ainda. E sabe quando ele reaparece? Na última ceia. Quando Jesus está com seus 12 discípulos. E a Bíblia fala que o diabo usou a boca de Pedro. Usou a espada de Pedro. Usou o próprio Judas. Pedro, ele tenta convencer Jesus, né, de não morrer. O que é que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Quando Pedro corta a orelha de Malco, a gente sabe o nome do soldado por causa do Evangelho de João, Jesus, ele repreende Pedro, dizendo o quê? Rapaz, eu não vou beber o cálice que o Pai me deu, não. Ou seja, era como se Pedro estivesse entrando na frente ali, tentando impedir de acontecer o que tinha que acontecer. Ele também fala, né? Bota a espada na bainha. Aquele que vive pela espada, morre pela espada. Irmãos, mas a Bíblia fala que o diabo entrou em Judas. Ele usou a boca de Pedro, mas ele entrou em Judas. Ou seja, Judas era um endemoniado mesmo, de verdade. Ele estava possuído pelo diabo quando ele foi entregar Jesus para ser preso ali e ser morto. Irmãos, Jesus, ele então é preso quando ele está no Getsemane, orando. E você sabe, de acordo com o Evangelho de Lucas, que ele suou sangue. A Bíblia fala somente nesse momento que ele suou sangue. Ele orou com tanta intensidade, irmãos, que os poros da sua pele se abriram e junto com o suor saiu gotas de sangue. Irmãos, a pele de Jesus estava totalmente fragilizada nesse momento. Você pode pesquisar a respeito disso. Se eu não me engano, o nome é hematritose dessa doença. É quando uma pessoa ela está extremamente perturbada psicologicamente, com medo do que está por vir, que os poros se abrem e sai sangue misturado com sangue. Porque você sabe que, sai sangue misturado com o suor. Porque você sabe que o suor ele vem do sangue, né? Do mesmo lugar do sangue, né? Me diga, né? Porque ela é enfermeira. Vem do mesmo lugar. Então, quando dilata, não tem essa filtragem. Então, sai o sangue junto. Não, Gabriel, mas ele não levou sobre si as doenças só na cruz. Aquela profecia de Isaías capítulo 53 se cumpriu lá em Mateus capítulo 8. Quando ele estava curando pessoas, Mateus ele fala, ele estava fazendo isso para que se cumprisse a profecia de Isaías, que sobre si levou as nossas dores, as nossas doenças. Fazia parte da profecia o próprio ato de curar pessoas. Ali já estava se cumprindo a profecia. Então, não necessariamente no madeiro, mas ele deixou no madeiro. Ele deixou lá doenças, enfermidades, toda a condenação. Ok? E aí, irmãos, a pele dele estava extremamente fragilizada. Ele ainda apanhou, bateram no rosto dele, chutaram ele, cuspiram nele, zombaram dele. Isso entre os judeus ainda, quando ele foi preso. E sabe, quando ele sai para ser levado até, como é o nome do homem? Pilatos. Quando ele vai até Pilatos ali, antes, né? Ele olha para Pedro. Ele vê Pedro que estava ali por perto. E sabe, Pedro se enche de remorso. Por quê? Porque horas antes, Jesus tinha dito a ele, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E quando ele negou a 3ª vez, Jesus passou na frente dele. Assim, um pouco distante.
E a Bíblia fala que olhou nos olhos de Pedro. Pedro sai amargurado, triste. Sabe, quando ele chega em Pilatos, Pilatos não quer crucificar, ele manda para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos. Pilatos então resolve castigar Jesus, porque ele não queria matar Jesus. Então vamos castigar ele, dar-lhe uma chicotada. Irmãos, o chicote romano tinha 3 conjuntos de tira, certo? E na ponta você tinha bolas de ferro e às vezes pedaço de osso, que era para esmagar a carne, rasgar a carne, quebrar os ossos. Mas há uma profecia que diz que os ossos de Jesus não foram quebrados. Amém? Jesus já estava altamente fragilizado na sua pele, no seu corpo. Vem aqueles chicotes e rasgam ainda mais. Irmãos, foram cerca ali de 117 lacerações que Jesus recebeu nas suas costas, talvez chegando aqui nas pernas atrás. Jesus ainda teve que passar por mais uma humilhação antes da cruz, que é quando o povo prefere Barrabás ao invés dele. Agora você sabe o que significa Barrabás? Filho de alguém, filho de um homem, filho de uma pessoa. Um filho de Deus sendo entregue pelos filhos. Jesus, ele tem que carregar a cruz de Barrabás. Como é que a gente sabe que era a cruz dele? Porque a Bíblia fala que Barrabás era o chefe dos bandidos lá. Ele era o chefe daqueles outros 2 que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus. Eles são chamados de Lestai, que é um grupo terrorista que existia, em que eles sequestravam, matavam, eles tinham requintes de crueldade. Barrabás é solto. A cruz já está pronta. Você acha que o romano fazia assim tão rapidinho a cruz? Não, já estava pronta. Ele carregou a cruz de Barrabás. Ele foi crucificado no lugar de Barrabás. Agora, provavelmente, Jesus foi esticado. Porque não cabia direito na cruz. Ele teve que ser esticado. Irmãos, os tendões dele foram perfurados por causa daqueles pregos, nos pés, nas mãos. Provavelmente ele foi crucificado mais aqui para baixo, na mão dele. Aqui você tem um conjunto de ossos que são bem mais resistentes. Aqui é muito frágil. A Bíblia não fala que foi na palma da mão, no centro da palma da mão. Diz que foi na mão. Então provavelmente foi aqui mais baixo, porque aqui prende melhor na cruz. Certo? Nessa partezinha aqui. E aqui, irmãos, você tem nervos, tendões sendo esmagados em Jesus. Você já bateu o cotovelo e deu aquele choque assim? Já deu, é ruim, né? Agora imagina eu pegando um alicate e fazendo assim no seu nervo. Foi o que Jesus sentiu mais ou menos, talvez bem pior do que isso. Tétano entrando no sangue dele naquele momento. Naquele momento ele recebendo sobre si enfermidades, dores, ele recebendo sobre si toda a carga de pecado. A Bíblia fala que ele não levou o pecado em si, mas sobre si. Jesus não se tornou pecador, irmão. Ele se tornou pecado. Ué, qual é a diferença? A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, sem pecar. Mas ainda assim, mesmo não sendo pecador, porque quem peca é pecador, ele se tornou pecado. Por quê? Porque toda a massa de pecado, toda a massa espiritual estava ao redor dele. Quando Deus, o Pai, olhava para Deus, o Filho, Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, ele viu o meu e o seu pecado. O meu e o seu, mesmo a gente tendo nascido mais de 2000 anos depois de Jesus. O meu e o seu, ele carregou lá atrás. Aleluia. E ali ele derrama o sangue. O cordeiro derramando o seu sangue. No fim, umas 3 horas da tarde, ele diz, está consumado, recebe meu espírito. Ele curva a cabeça e ele morre. Vem um soldado, perfura o lado dele, não é verdade? E sai o quê? Sangue misturado com água. Jesus provavelmente morreu de um ataque cardíaco ali. Por quê? Porque aquela água ali é o resultado de um negocinho chamado choque hipovolêmico. Por causa da perda de sangue enorme que Jesus teve. O corpo ele tenta desesperadamente reter o máximo de líquido possível. E essa água, entre aspas, que não é água, esse líquido viscoso, ele se acumula ao redor do coração e ao redor do pulmão. Então, quando o soldado perfura, saiu junto. O resto de sangue que tinha ali, junto com esse líquido. Só que João não sabia, né? Não tinha esse conhecimento na época do choque hipovolêmico. O que ele viu? Água com sangue. Por isso que ele botou água com sangue.
Mas hoje, pelo conhecimento médico que nós temos, sabemos que Jesus provavelmente morreu por causa disso, do choque hipovolêmico, num ataque cardíaco ali naquele momento. Irmãos, quando Jesus ressuscita, não é interessante que Tomé, ele lança um desafio. Se eu não ver as marcas nas mãos e não colocar a mão também do seu lado, que foi onde a lança perfurou, de modo nenhum eu acreditarei. Quando ele lança, Jesus aparece e diz, está aqui as marcas, pode chegar a mão aqui. Mas Jesus não estava desfigurado. Jesus parecia uma pessoa normal, só estava com um buraco na mão, nos pés provavelmente também, e com a marca do lado. Por quê? Só essas marcas ficaram. Eu disse a você lá atrás que uma aliança ela precisa de um sinal. Você vai aprender na matéria aliança de sangue que quando as pessoas lá no passado